Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Uma das reclamações que alguns fãs negros, até mesmo alguns estudiosos de cinema e críticos, especialistas de cultura, né, negros, fazem, é que em filmes de horror existe uma alta incidência de morte de personagens negras para salvar os brancos, né, sendo meio que um boi de piranha, ou sendo assim, se tem um monte de personagem predominantemente branca, são os personagens negras que morrem primeiro. Eles alegam isso. Quando eu ouvi, ao invés de refutar, né, porque eu nunca vi nenhum estudo sobre isso, eu comecei a prestar atenção nos filmes. E olha, vários filmes que eu vejo, e outro dia, eu ainda vou comentar aqui no blog, eu vi o primeiro filme do Clint Eastwood, né, que deu origem lá ao filme da Glenn Close, lá nos anos 80, Atração Fatal. Quando eu vi a empregada na Birdie, a empregada negra, eu falei, ela vai se ferrar. Por não é que a predição deu certa, então alguma coisa pode ter. Mas o que aconteceria, né, em um filme de horror onde todas as personagens fossem negras? Quem que morreria primeiro? Inclusive, a tagline, né, o mote do filme The Blackening de 2023 é justamente assim, we can't all die first. Nós não podemos morrer todos em primeiro, tá? Que é um filme de horror cômico, uma comédia de horror. Quem segue o meu canal mais a miúde sabe que não é o meu gênero, subgênero favorito. Eu não sou muito cômico, mas esse eu vi porque eu falei, é uma sátira, né? Vai funcionar meio como um desses filmes metalinguísticos, usando então elementos, gêneros, convenções do horror, como Scream, né? Como Pânico usou, e outros. Mas antes de falar sobre, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Olha, a gente usa todos os clichês possíveis e um monte desses clichês eu certamente não peguei, porque é uma comédia de horror desavergonhadamente negra, é humor negro naquele sentido antigo, que a gente melhor não usar mais, né, porque diz que não é politicamente correto, tudo bem, mas o filme vai denunciar, não esse uso, mas algumas coisas do politicamente correto. Mas é um filme, assim, humor negro naquele sentido e também no sentido de usar um monte de referências, lugares comuns da cultura negra e desconstruindo tudo, tá? É muito divertido. É uma comédia de horror que eu gostei. Não tem muito horror, não. Tá? É mais comédia, é mais sátira. Sei lá, é algo como se aquele filme do Jordan Peele, Corra, encontrasse Freaky Friday, Scream, Scary Movie, sabe esses filmes meta? Como né, se encontrasse algum desses filmes de Jordan Peele, só que em uma cabana no meio da floresta, porque ele vai usar lugar comum de tudo quanto é tipo de filme. Eu juro para vocês que eu escutei logo no comecinho eu escutei uma alusão ao Sexta-feira 13, porque tem, tá? Mas é assim, ó. Tem um prólogo que são duas pessoas que estão onde? Em uma cabana isolada no meio da mata. E aí eles descobrem em uma game room, em uma sala de jogos, eles descobrem um jogo de tabuleiro. Quando eles levantam a tampa desse jogo de tabuleiros, em inglês tem uma expressão que é duas, sambo, é igual samba, mas com O, S-A-M-B-O, sambo e coon, C-O-O-N, que são duas expressões muito racistas, né? Não se pode usar, mas descrevem formas pictóricas de representar negros ou mestiços de negro com nativo americano. Então, sabe assim, se você vira o filme, você vai entender o que é um samba ou um coon. É um negro com lábios desproporcionalmente grandes. Você percebe que é uma forma grotesca, né? Como se estivesse tornando a figura dessas pessoas grotescas. Pois bem, esse samba porque lembra, todo mundo no filme é negro, então aí não é racista, eles estão brincando com os termos. Eles se chamam de nigger, né, que é uma forma que a gente nunca pode falar para um negro nos Estados Unidos, nunca mesmo, porque a gente é branco, só eles podem usar entre eles nigger, né?
Então, é a mesma coisa que me chamar de branquelinho, branquelo. Um albino eu deixo, ou se você tem muita intimidade. Mesmo assim, nem quem tem muita intimidade me chama. Um outro albino pode, né? Porque tem que haver essas diferenças, né, de respeito. Mas então, eles estão lá, descobrem esse jogo. E esse Sambo começa a fazer perguntas. Você fala, igual a Scream, né? Sim, perguntas de filme de horror, só que, ou de cultura, logo elas vão ficando mais amplas. Cultura, negros envolvidos na cultura. Tipo, quantos personagens nomeio 5 atores negros que participaram de Friends? Eu ria bastante. Nomeie 3 personagens negros que sobrevivem a um filme de terror, tal. Bom, esse é o prólogo, essas 2 pessoas vão desaparecer. É bem estrutura de filme de terror, né? Aí você vai ter o quê? 7, 8 amigos que não se viam há anos. Eles vão pro meio do nada, nessa cabana, fazer uma reunião, né, de 10 anos. E eles vão no Juneteenth, né, que é o feriado lá da emancipação, que é um feriado de homenagem à emancipação racial, tal, mais ou menos novo, né? Aí eles vão e aí cada um desses personagens, todo mundo é negro, é basicamente um estereótipo negro, né? Você tem o cara que era gangster lá, de uma gangue, você tem uma gorda, uma negra gorda, você tem um gay e tal. Eles encontram no caminho um cara que eles nem lembravam quem que era, o Clifton, um nerd. Aí ele é de Vermont. É um estado super no norte, super branco, e ele votou no Trump 2 vezes. Então eles vão pegando esses negros, tem uma que é casada com uma branca, tem outra que o pai é branco. Então você vai ter essas pessoas e todo momento eles estão disparando essas coisas, referências raciais, né? Porque você não é tão negro porque teu pai é branco. Não, você não pode falar isso comigo. Tirou uma arma lá, o cara tirou uma arma. Sabia que você é gangster ainda? Isso é um estereótipo, você não pode fazer isso. Enfim, essas pessoas, claro, elas vão encontrar esse jogo e elas vão começar, teoricamente, a morrer. Mas aí é que está a questão do filme. Se todas são negras, como vai fazer? Quem vai morrer primeiro? Né? Aí o jogo diz para elas, o jogo conversa com elas. O jogo diz, bom, então faz assim, ó. Vocês são todos negros. Escolhe aí o mais negro entre vocês, e aí vai ter que ser sacrificado, meio como um bode expiatório e tal, né? Então, assim, o filme está sacaneando com um monte de coisas, né? Porque, não, eu sou mais negro porque eu sei tal coisa. Não, você não é tão negro, você não sabe jogar isso, teu pai é branco. Então aí eles vão ter que achar um bode expiatório, só que a situação não é tão simples assim, tá? E aí todo o humor do filme, a maior parte do humor do filme vai ser gerada a partir dessas questões de coloração, né? Quem que é mais negro e o que te torna negro, né? E aí outras questões, tem uma hora lá que eles encontram um ranger, né? Um guarda florestal. E é o Ranger White, ele é branco e o nome dele é Ranger White. Aí fica numa encruzilhada. Bom, ou ele vai ser o assassino, porque ele é branco, mas se esse Ranger White salvá-los, cai num outro estereótipo de filme de terror e dramas e tudo mais que os negros reclamam muito, que é a figura do White Savior, o salvador branco, né? Aquele ou aquela moça branca que vai lá e salva. O que vai fazer então? Como que essa narrativa vai sair disso? E ao mesmo tempo essas personagens, como em Scream, em Pânico, elas estão cientes de que elas estão num filme de terror, numa situação de terror, e elas conhecem as convenções. Aí ela, não sei o que, bitch, porque as pessoas falam bem no vernáculo black, né, norte-americano. Não acredito que você vai fazer isso. Parece uma pessoa branca, só pessoa branca comete esse negócio. E tem hora que fala assim, por exemplo, não, eu não queria ter que falar isso, mas tenho que falar. O quê? Let's split up, vamos nos separar. É um dos erros, né, assim, maiores em filmes de terror. Então, eles estão brincando
Por isso que eu falei, é meio que um Get Out, não Corra, quanto à questão racial, o horror elevado lá, com comédia, no estilo do Pânico, né? Tem um gorezinho, tem uma coisa, mas é mais a ideia cômica, tá? Tem que assistir até o final dos créditos, tá, gente? Porque tem piada até depois dos créditos. Porque geralmente em filme branco... Aí não é necessariamente, não vai estar nos créditos. Eu vou falar uma coisa lá que acontece, assim. Nós temos que chamar, we have to call the cops, né? Eu assisti em inglês e tal. Nós temos que chamar os policiais. Esse eu assisti em inglês, mas eu assisti com closed caption, né? Com legendas em inglês mesmo, porque tem muita referência de rap, de coisa. Então por isso que eu falei que eu perdi um monte de referência. Vamos chamar os guardas, né? A polícia. Um bando de negros falando isso. Aquele silêncio, um olha para o outro e alguém fala, seriously, bitch! E todos começam a dar risada. Então, assim, como eu falei, é desavergonhadamente negro, sem pudor de expressar o que está na cabeça dos negros, ou as discussões que existem em relação ao negro e ao racismo e tal. E ainda tem chão, né, para outras coisas. Você tem, por exemplo, o melhor amigo, tem meio que um triângulo, estabelece-se um triângulo amoroso lá, porque tem uma moça cujo melhor amigo é gay, só que ela voltou com o namorado. E aí então é os ciúmes, porque ele era tóxico e você voltou com ele, só porque eu sou gay, não sei o quê. Não tem nada de romance no sentido físico, mas eles estão brincando com essa questão do gay ser melhor amigo, e como que o gay se põe com os negros e tudo mais. Aliás, o ator que faz esse personagem gay é o roteirista do filme. É um filme divertidíssimo, muito inteligente. Assim, para quem não gosta de comédia de horror, eu pretendia até assistir novamente, para ver se eu pego mais referências. Um bocadinho escuro, eu achei, né? Às vezes, não sei se era cópia também do filme que eu consegui, mas, assim, The Blackening é uma grande coisa legal que tem no mundo do terror, no mundo do slasher. Nossa, tem tanta coisa, porque... Aí ele vai também para aquele games lá, aqueles filmes de torture porn, só que ele é uma comédia de horror, né? Eu digo torture porn, games, não sei das quantas, poxa, agora eu esqueci o nome, que tem 10 filmes lá, né? Que tem aquele palhaço, as pessoas são colocadas numa sala e tem que jogar aqueles jogos mortais, né? Tem influência de tudo, e claro, Cabin in the Woods, influência de todos esses filmes, de Cabana na Floresta. Então, porque tem que pegar elementos de vários subgêneros, né, dentro do subgênero terror. É muito divertido, e colocando sempre essa questão racial, ou de gênero, né, que uma coisa é você ser homem negro, outra coisa é você ser mulher negra, uma coisa é você ser mulher negra magra, outra coisa é você ser mulher negra obesa, né? Dentro do possível, eles jogam várias perspectivas. E tem algumas personagens que elas estão tão em sintonia umas com as outras, que elas comunicam-se por telepatia. No começo eu impliquei com isso, mas depois eu falei, isso é intencional, isso é uma brincadeira do filme, né? Essas duas mulheres têm uma experiência tão assim, similar, ou acham que tem, que elas acabam conversando por telepatia. É muito bem bolado, é muito bem feito, tá bom? E olha, como eu falei, né? Quem tá falando aqui é um cara que não gosta, por princípio, de comédia de horror, né? Eu gosto de horror, mas tudo bem, isso aí foi legal porque espertinho. Tchau.